Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu já declaro um dia abençoado aí na sua semana. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te guie. E hoje nós vamos ler o capítulo 2 de Gálatas, da carta de Paulo às igrejas da Galácia. Então, minha Bíblia é a NVI, a versão dela é NVI. Já abra sua Bíblia aí, vamos aprender mais um pouco aqui sobre a Bíblia, lermos juntos mais um capítulo. Se você não assistiu ainda o capítulo 1, você volta lá na playlist, assiste o capítulo 1, já deixa aqui seu comentário, já deixa seu like, já curte, já compartilha. E tá sendo muito legal esse tempo aqui, nós juntos, aprendendo mais da palavra do Senhor. Já peguei minha canetinha, minha Bíblia daqui e vamos lá, vamos orar. Amém? Pai, obrigada, Senhor, obrigada por mais esse dia, obrigada pelos seus ensinamentos, obrigada, Senhor, pela nossa vida, pelo nosso acordar, abrir os olhos, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pelo todos os nossos sentidos, por podermos andar, podermos falar, ver, ouvir. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor derrama sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, o Senhor perdoa os nossos pecados. Senhor, muito obrigada, Paizinho. O Senhor é um Pai maravilhoso, obrigada por nos aceitar, obrigada por nos chamar de volta. Senhor, nós te pedimos nesse dia que o Senhor abra os nossos corações, ministre os nossos corações, limpe os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que nós possamos entender mais da tua palavra, da sua mensagem, Pai. Então, que o Senhor nos guie, que o Senhor possa mostrar o caminho de todas as decisões que nós estamos tomando, que nós tomaremos também, que o Senhor possa ser o nosso guia, que o Senhor é o nosso caminho, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus que essa palavra fale comigo e fale com quem esteja assistindo esse vídeo também. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Vamos lá então? Capítulo 2, Gálatas, começando. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Vamos lá. Tem vários pontos aqui para serem ditos, né? No capítulo passado, a gente viu que Paulo falou que quem ensinou ele, quem ministrou nele, quem se revelou foi o Espírito Santo. Então, Paulo teve essa revelação do Espírito Santo de Deus, do Evangelho, né? Foi o Espírito Santo que falou para Paulo, que o instruiu. E ele fala que 14 anos depois, que ele foi novamente a Jerusalém com Barnabé. E ele foi para lá por causa de uma revelação, ele foi obediente, né? Ele foi para lá porque ele foi obediente por causa de uma revelação. Ele teve uma revelação do Espírito de Deus e ele foi lá para expor o evangelho que ele prega entre os gentios, né? E aí ele fala que aqui também na parte bem assim, no 3, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Então, naquela época, eles tinham uma prática de circuncisão. O que é uma circuncisão, né? Os judeus, eles eram uma aliança, começou essa aliança nos judeus a partir de Abraão, e esse era um símbolo que você tinha uma aliança com Deus. Então, os judeus, eles precisavam circuncidar-se para dizer que tinha essa aliança com Deus, né? Eu não sou, como já disse, eu não sou uma estudiosa, então isso que eu compartilho com vocês é o que eu aprendi, tá bom? Antes que alguém possa falar alguma coisa, mas a circuncisão era uma regra dos judeus. E aí, quando Jesus vem, Jesus vem para falar que Jesus é o nosso elo com Deus. E
com a vinda de Jesus, nós não precisamos mais seguir essa regra, né? Essa lei. Jesus vem para que nós sejamos livres dessa legalidade porque antes você só ia ser salvo se você seguisse a lei corretamente e tudo mais, blá. E quando Jesus veio, não, o que acontece? Jesus perdoa os nossos pecados. Ele nos perdoa e coloca no mar do esquecimento. E aí nós temos acesso à eternidade de acordo com a nossa fé, através da nossa fé em Cristo Jesus. Então nós não somos mais escravos, nós somos livres através de Cristo Jesus. E aí é aqui que Paulo fala, né? Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Mas se Jesus já tinha vindo aqui, né? Então eles já eram livres. Não era necessário a circuncisão. O que era necessário? Crer em Jesus Cristo, né? E aí ele fala, não nos submetemos a eles nem por um instante para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês, né? Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz a diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. E aqui Paulo fala que tendo influência, não tendo influência, não acrescenta nada. Que nós não devemos olhar as pessoas pela aparência, e sim pelo coração. Assim, Deus, na hora quando Samuel foi ungir Davi, né, lá no Velho Testamento, Samuel fala que queria ungir outros irmãos de Davi porque tinha a aparência de rei. Mas aí Deus vira e fala que não, que ele não era isso que Deus olhava a aparência, Deus olhava o coração. Então Deus não julga pela aparência. Então se a pessoa é influente ou se não é influente, não importa. O importa é o que Deus vê. Então muitas das vezes a gente pode pensar, mas eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu não tenho capacidade disso, capacidade daquilo. Mas Deus não vê a sua aparência, Deus não vê o que você é capaz, Ele vê o seu coração. Porque quando Ele nos escolhe, Ele escolhe sabendo que nós somos. E Ele que nos capacita. Nós não somos bons. Nós não somos bons. E o que tem de bom em nós é o Espírito Santo de Deus que faz. Então, muitas das vezes nós pensamos, eu sou incapaz. Realmente nós somos incapazes mesmo. Mas quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Então, que nós possamos parar de querer achar que é o que pessoas influentes importam, que nós precisamos ter isso e ter aquilo para servir a Deus. Não, nós precisamos ter um coração puro, um coração ensinável, um coração para que o Senhor, Ele nos escolhe a partir do nosso coração e não nos julgando, né? Que Ele fala, Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. 7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos. Então, incircuncisos é a mesma coisa que os gentios, né? Que são os gentios. O que é o gentio? É quem não é judeu. É um incircunciso. Assim como Pedro aos circuncisos. Então, Jesus confiou, né, que Paulo pregasse para os incircuncisos, aos gentios, e Pedro aos circuncisos, aos judeus. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolos aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Então, Paulo, ele não andou com Jesus Cristo, mas Pedro, João e Tiago, eles andaram com Jesus. E aí, Pedro, ele fala, né, que Pedro, Tiago e João, eles estenderam a mão direita a mim, a Paulo, e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos incircuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Aí Paulo fala que ele enfrentou Pedro porque
Pedro teve uma atitude condenável. Ele falou, e como irmãos em Cristo, nós devemos falar em amor quando o outro irmão está errado. E foi isso que Paulo fez. No 12, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a vontade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Então, Paulo, ele confrontou em amor aqui, né? Claro, confrontou com Pedro, falou assim, mas você está excluindo os gentios. Mas se você é judeu e vive como gentio, por que você está fazendo isso? Você está julgando quem que é gentio, excluindo quem que é gentio, porque eles são incircuncisos, né? E aí no 15 ele fala, nós, judeus de nascimentos, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. E aqui fala que não é porque a pessoa é circuncisa, que é judeu, o judeu, né, não sei, judia que fala, mas não é porque é circuncisa que ela é justificada, que ela é salva. Não, ele fala aqui, ninguém é justificado seguindo a lei da circuncisão, né? Mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, na lei, lá no Velho Testamento, tinha os 10 mandamentos, né? E se você não cumprisse um dos mandamentos, você já é condenado. Então, nunca seríamos salvos pelo cumprimento da lei. Então, se nós tentássemos cumprir toda a lei, nós não iríamos conseguir. Sempre iríamos ser falhos. E Jesus veio para que nós possamos ser livres justamente disso. Porque nós não somos perfeitos. Nós não queríamos conseguir seguir a lei à risca. Então, não teria como. Ele fala, porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Somente através da nossa fé em Jesus Cristo. É através da fé em Jesus que nos justifica. Jesus Cristo, ele veio para que nós possamos ter vida em abundância. Que a partir do momento que nós acreditamos que ele veio, que ele ressuscitou dos mortos e que ele é o Cordeiro de Deus, a partir desse momento que nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós somos salvos e nós nos tornamos filhos de Deus. Certo? Continuando, 17. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, né? Nós somos pecadores. Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo que destruí, provo que sou transgressor, pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando nós acreditamos em Jesus Cristo, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Jesus. Quando a gente fala que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, se Ele é o nosso Senhor, nós somos servos dele. Então, nós vivemos para servi-lo. E isso é muito forte, porque a gente só quer a parte da salvação, né? Mas nós temos que ter consciência, nós temos que ter isso na mente, que nós somos servos de Deus agora. No momento que nós temos acesso à vida eterna, a essa promessa de vida eterna, nós temos que servir ao nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Então, não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo
morreu inutilmente. Então ele fala assim, que ele não anula a graça de Deus, porque se a justiça vem pela lei, para a gente seguir a lei, então Cristo morreu inutilmente por nós. Então, e não foi isso que aconteceu. Então, que eu e você, nós possamos ter essa consciência que nós somos servos, que nós não vivemos mais, sim, Cristo que vive em nós, e que nós temos que pegar a nossa cruz e carregar a nossa cruz diariamente em direção à vida eterna. Eu já oro que para mim, declaro que eu e você, nós iremos olhar para as coisas do céu e não para as coisas da terra, que nós possamos cada vez mais morrer para nós mesmos, que nós possamos diminuir o nosso ego, para que Jesus Cristo cresça em nós, que Ele que reine, que Ele que tome conta de nós, e não o nosso ego buscando os nossos prazeres egoístas, não, e sim vivermos a vontade de Deus. Muita gente fala assim, eu vou viver aqui na terra, eu vou curtir, vou ter meus prazeres terrenos, mas o que a gente tem aqui é só, o que a gente vive aqui é só um piscar de olho perante a eternidade, que nós vamos viver ainda na eternidade com Jesus. Então, que nós possamos morrer para nós, para que Cristo viva em nós, para que nós possamos servir ao nosso Senhor, que é Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse entendimento, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigada porque o Senhor porque Jesus foi crucificado e morreu por nós. Não foi à toa que ele fez isso, ele veio para nos salvar, para que nós possamos ter acesso à vida eterna, para que nós possamos ser herdeiros e co-herdeiros em Cristo, nós possamos ser co-herdeiros e herdeiros de Deus, termos acesso ao reino de Deus, termos aliança com Deus, não através de lei, Pai. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos guie, que cada vez mais o Senhor quebre o nosso orgulho, o nosso ego, que nós possamos olhar para as coisas dos céus, que nós possamos viver cada vez mais a sua palavra e sermos pessoas melhores, porque nós somos imperfeitos, Pai, nós não temos nada de bom. Tudo que tem de bom em nós é o Senhor que está operando em nossa vida. Então, Pai, te peço em nome de Jesus que nos transforme, nos mude, faça em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Nos vemos no próximo capítulo, no capítulo 3 de Gálatas. Bye, bye.